Olá, eu sou o Roblitai e hoje nós vamos fazer uma criação de personagem dentro do Cosmere RPG. É isso mesmo, a gente vai fazer passo a passo de uma ficha nível 1 aqui, para ficar tudo muito bem explicado, tá bom? E eu acho que vai ser bem interessante. Na semana passada saiu um vídeo já bem comprido, bem completo, falando tudo sobre o Cosmere RPG, em que eu dou uma visão geral, um panorama geral sobre como o sistema funciona, as opções de escolha, etc. Esse aqui vai ser focado na criação de personagem mesmo, em fazer uma ficha, tá bom? Então, vem comigo, a gente vai ver detalhe por detalhe, já deixa o like, se inscreva no canal, comenta aí para ajudar o engajamento, porque vídeo longo vocês sabem bem como que é, tá bom? Vamos nessa, olha, basicamente esses aqui são os passos a passos para criação de personagem, tá? Não é algo tão simples, tem vários caminhos ali que você tem que olhar, dando uma olhada, mas eu destrinchei tudo isso e a gente vai fazer junto por aqui, tá bom? Aqui eu tenho uma ficha em branco, né, a ficha editável do Cosmere RPG que vem, você pode baixá-la no site oficial, tá? Do Cosmere RPG, ela tá toda em inglês ainda, né, porque o sistema só tá disponível em inglês. O nome do meu personagem vai ser Oblitai18, você pode me seguir lá no Instagram, tá? Vai ser muito massa de ter por lá, aparece todo dia lá pra gente conversar. E o player name é Henrique, ou Oblitai, né, tudo bem, tanto faz. Muito bem, vamos lá, começando a preencher aqui por cima, tá? E vamos pro passo a passo. A primeira etapa que a gente tem que decidir é sobre a origem. A origem envolve tanto a cultura quanto a ancestralidade. A ancestralidade vai ser humano, tá? Meu personagem ali, ele vai ser um humano. Cada ancestralidade te dá uma regra especial para isso. A gente vai ter um vídeo só sobre origens aqui no canal em que eu vou especificar isso. Mas basicamente eu vou escolher a origem humano e a regra especial do humano é que a gente ganha um talento bônus na hora da criação do personagem. A gente vai adicionar isso no momento certo na ficha. E a cultura, galera, a cultura ela tem a ver com especialidades culturais. A lore do mundo do Cosmere é muito rica e ela tem vários reinos. Você basicamente vai escolher duas culturas desses reinos que são tão diferentes para você dominar, tá? A gente vai... Esse aqui eu nem vou colocar na ficha porque é uma parada mais narrativa e no vídeo de origens eu vou explicar para vocês cada uma delas de uma forma mais calma, tá? Então a minha ancestralidade aqui vai ser humano, beleza? Depois a gente tem aqui a parte do caminho inicial, né? A gente tem o caminho heróico. Vai ter um vídeo aqui falando sobre todas as classes do jogo também, que são esses caminhos heróicos, mas para esse vídeo a gente vai escolher aqui uma delas. A gente tem 6 caminhos heróicos, que são basicamente as classes do jogo, tá? E ela também já te concede ali uma perícia e um talento adicional. Com relação ao caminho, eu tô aqui com um livro já aberto, né, da criação de personagem, e também já tô com um aberto aqui no meu, no caminho heróico que eu vou escolher. Eu vou escolher o caminho do líder, tá? Eu vou escolher do líder, então a gente vem aqui na ficha e já preenche o caminho heróico com o caminho do líder, e a gente já escolhe, principalmente por ser um humano, uma dessas especializações, que seriam as subclasses, tá? Digamos assim. Eu vou escolher o Officer, que seria o oficial. Então a gente vem aqui líder, entre parênteses, oficial. Ao longo do jogo, obviamente, você pode escolher outros caminhos, e você vai preenchendo aqui em outras situações, beleza? E claro, o nosso caminho heróico, ele já concede pra gente uma perícia oficial. Qual que é a perícia que o líder fornece? Obviamente, é leadership, tá? Isso aqui vai ser importante depois. O livro de regras, galera, ele já apresenta tudo aqui e ele dá vários indícios do que você pode fazer para aquela classe. Ele literalmente te ensina a jogar. Então aqui ele fala build, ele vai te dar dicas da build para você jogar. Ele fala quais atributos você deve priorizar, ele fala quais são as perícias mais interessantes, ele fala quais são os outros caminhos heróicos que você pode migrar depois, né, que seriam aconselháveis você migrar, porque os talentos desses caminhos vão converger em um determinado momento. Enfim, ele te ensina aqui tudo que você precisa realmente para jogar. Ele resume bem isso e é bem interessante. Aqui ele fala pra gente, ó, assim, no momento que a gente escolhe o caminho do líder, ele traz pra gente a skill inicial, que é Leadership, tá? Então foi ali o que eu marquei, eu já vou explicar como que isso se desenrola agora, porque a gente vai falar de atributos, tá? Basicamente a gente tem todos esses atributos aqui dentro do sistema: força, velocidade, intelecto, vontade, percepção e presença, e todas as perícias do jogo estão ligadas e refletem esses atributos. Basicamente a gente vai ter aqui então a distribuição de 12 pontos entre os 6 atributos. Se a gente der uma olhada aqui no líder, né, igual eu acabei de dizer, ele indica quais são os atributos mais interessantes. Ele falou para priorizar presença, força e o power, né, que seria vontade. Então, eu vou fazer isso. Eu vou colocar já 3 em presença, eu vou colocar 2 em willpower e 2 em força. Aqui a gente já tem 7 distribuídos, eu posso distribuir até 12, então eu vou distribuir mais 3, vou distribuir mais 2 aqui, mais 2 aqui,
e mais 2 aqui. E aí, galera, lembra que eu falei que as perícias elas são reflexos do atributo? Porque elas realmente são. Tudo que você tem aqui de atributo, você vai ter de perícia, tá? Você vai ter de perícia, então você pode vir distribuir. Aqui que vai ficar diferente só porque eu coloquei diferente, né? Então, o que eu tenho aqui de presença vai ser 3, o que eu tenho aqui vai ser 1. Aqui que muda a coisa, por quê? Em regra, o leadership eu teria seguindo o atributo de presença, que eu tenho 3, correto? Mas, lembra que a gente ganhou 1 por ter escolhido o líder. Então aqui ao invés de 3, a gente vai ter 1 a mais, que vai ser 4, tá bom? A gente vai ter 1 a mais aí por conta disso. E o resto, ele segue distribuindo normalmente sempre um reflexo do que você tem como atributo, tá? Então, por isso que é muito importante na hora de distribuir os atributos ali. Eu poderia até fazer diferente, né? Vamos priorizar força, tirar um de speed, colocar em força e tal. Mas é só um exemplo aqui de ficha pra gente brincar, tá? E aí a gente entra pra perícias e especialidades, tá? Primeiro que a gente ganha uma perícia gratuita associada ao caminho. Foi leadership, a gente já adicionou isso. Depois a gente vai ter para escolher as nossas especialidades. Ele fala que a gente começa com 2 especialidades que vêm da cultura, então a origem, né, que eu falei que a gente vai ter um vídeo específico para isso, e também se o intelecto for 1 ou mais, a gente vai poder escolher mais especialidades que são relacionadas à cultura. A gente vai ter um conhecimento de um reino específico ali, de um lugar específico do mundo de Roshar, que é o mundo de Cosmer. Depois a gente vai poder distribuir mais 4 pontos entre as 18 perícias, tendo 2 a mais por perícia. Que é basicamente essas bolinhas que eu já marquei aqui. Uma a gente ganha, então a gente vai ter 5 no total, porque 4 nós vamos distribuir agora, tá? Como só pode ter 2, eu vou colocar mais uma aqui das 4, né? Então já vai subir aqui para 5 meu atributo, ele vai ficar bem bolado. E depois a gente vai distribuir em outras coisas. Se eu fosse utilizar, por exemplo, uma arma pesada, eu ia colocar aqui, a gente vai para 3, né? E eu marco uma bolinha. Depois a gente ainda tem mais 2 para distribuir. Eu iria provavelmente para, sei lá, para persuasão, acho que pode ser legal. Então eu vou para 4 e marco uma bolinha. E por último, eu colocaria um aqui em atletismo, que eu acho que seria interessante também. Vai para 3 e marca uma bolinha. Então perceba que a gente tem 4 bolinhas marcadas pela distribuição e uma que nós ganhamos do caminho heróico. Perfeito, né? Até aí sem problema. Depois a gente entra na questão dos talentos, tá? Os talentos, galera, eles são efetivamente as habilidades que a gente tem dentro do jogo. O que é, então, um talento dentro do líder? Já que eu escolhi aqui a parada do Officer, né? Todos esses quadrinhos brancos que tem aqui são talentos, tá? Tudo isso daqui é talento. Então, ele fala pra gente que, primeiro, o talento ele vem do caminho inicial. O primeiro talento que a gente tem que vem do caminho inicial é justamente esse daqui, ó. Esse comando decisivo, né? Basicamente ele fala o seguinte, que eu posso gastar 1 de foco para dar um dado de D4 para algum aliado meu. Então, já coloquei aqui na ficha para facilitar, tá? Esse daqui, ele fala pra gente basicamente, olha, você vai gastar um ponto de foco para dar um aliado em até 6 metros ali, um dado de comando. E ele vai adicionar esse D4 no próximo teste dele. É um bônus que você pode fornecer gastando 1 ponto de foco. A gente já vai adicionar aqui essa parada do foco. Podem ficar tranquilos, tá? O que mais? A gente vai ter também um talento que vem aí da ancestralidade. No caso dos humanos, né? Olha só, os cantores, que não foi a ancestralidade que nós escolhemos, eles vão receber ali a mudança de forma, mais um talento daquela forma inicial que ele escolhi. No caso do nosso é humano, então a gente vai escolher um talento de um caminho heróico adicional. Então a gente vai vir aqui de volta no livro, eu vou pegar do oficial um caminho aqui, eu vou pegar esse composite e vou adicionar na minha ficha. Bom, já coloquei aqui, então o talento, né, que eu escolhi no caso, foi a primeira habilidade aqui de oficial. Eu preciso escolher essa, tá? Eu posso escolher outra aqui caso eu cumpra os pré-requisitos. Então, essa daqui o pré-requisito é ter persuasão 1 ou mais. Você vem aqui dar uma olhada na sua persuasão. Minha persuasão é 4. Então daria pra eu escolher se eu quisesse sem problema nenhum, tá bom? Mas eu vou pegar esse daqui que é mais fácil. Basicamente ele fala pra gente o seguinte, que eu vou aumentar o meu foco máximo e atual pelo nível. Então, na hora que a gente for distribuir foco, a gente vai ter mais um aí, porque a gente tá nível 1, tá bom? Basicamente é isso aqui sobre os talentos. Agora vamos falar sobre equipamentos, tá? Como que funciona aqui a parte dos equipamentos. A gente tem um kit inicial, esse kit inicial ele vai ter tudo que a gente precisa. Ele vai definir os itens, as moedas, os contatos que nós temos e até mesmo o tipo de vínculo que a gente pode ter nessa situação inicial. E também a gente, se no kit inicial que eu escolher vier alguma armadura, a gente vai poder ali colocar o deflect.
no desvio na ficha, vamos fazer isso. Bom, galera, dentro dos kits iniciais, a gente tem vários aqui. Tem o kit acadêmico, o kit de artesão, tem vários e vários e vários. Eu vou pegar aqui um militar kit, acho que faz mais sentido pro meu personagem. Então, a gente ganha 2 armas não especiais, a gente já vai ver isso. A gente ganha um uniforme e uma armadura de correntes. E a gente ganha alguns equipamentos aqui que dá pra utilizar numa expedição, alguma coisa assim, 10 dias de ração e coisa do tipo. E um D6 Marks, essas marcas aqui, elas são o dinheiro do jogo, tá bom? Então vamos adicionar isso na ficha pra ver como é que fica. 2 armas não especiais, a gente desce aqui pra ver as armas, tá? E a gente pode escolher armas pesadas ou armas leves. Lembra que eu foquei aqui na minha ficha, né, para ter pontos a mais com armas pesadas. Então eu vou vir aqui e vou escolher armas pesadas, né, obviamente. Então a gente vê aqui 2 delas. Vamos supor que eu vou pegar o Great Sword, seria a espada longa, né? Então a gente copia, vem aqui na ficha na parte de armas. Ó, eu tenho 2 armas não especiais, uma delas é a Great Sword, e a gente adiciona, né, bem parecido. É um D10 Keen, é um D10 afiado que ela tem, a especialidade dela é essa, e ela é melee, tá? Ela é corpo a corpo ali, e eu preciso utilizar 2 mãos para usar ela. Beleza? Basicamente é isso. E a outra que eu vou pegar aqui é o próprio machado. Lembrando que eu não vou poder utilizar as 2 armas ao mesmo tempo, né? Eu preciso de uma habilidade específica para isso, mas já me ajuda. Então, vou adicionar aqui, melee, é óbvio, né? Eu já sei que ela é melee, eu não vou anotar. Se você achar interessante, é bom você marcar. Agora, o que é interessante pra gente é pegar aqui a questão da armadura, tá? A armadura vai ser interessante. Por quê? Na armadura a gente tem direito, vamos descer aqui, essas aqui são as espadas fractais, tá? Se vocês quiserem, eu trago um vídeo só falando sobre elas, são as armas mais parrudas do jogo, tá? Vamos lá, eu tenho acesso ao uniforme, não serve pra nada, eu não vou nem anotar aqui pra gente não perder tempo. Mas a gente também tem aqui a armadura de corrente, ó. Isso aqui é interessante. Ela tem o desvio 2. Esse desvio 2, que tá aqui em cima, ó, Deflect 2, é o dano que eu vou ignorar, porque a minha armadura me protege. Então se eu tomar 4 de dano, eu tenho 2 de desvio. Na verdade, eu só vou tomar 2 na minha vida de dano, tá? Porque a minha armadura, ela vai me proteger nesse sentido, tá bom? Então eu vou copiar ela aqui, né, as características dela, e a gente coloca aqui nas armas. Isso que é interessante. Beleza? Então anotamos aí o kit inicial de equipamentos. Você vê que ele facilita bastante com esses kits, né? Vai meio que um automático, e é isso. Depois a gente tem a etapa 7, que é a parte da história. Aí a gente vai ter que criar, ele aconselha a gente criar um propósito e um obstáculo. Então, o que eu quero como líder? Eu quero ser promovido. Qual que é o obstáculo para isso? É o meu líder atual. Então deve ser um chato. Coloca na história lá que ele é um chatão. Tá? E aí a gente vai colocar o propósito, que então é sua motivação, e o obstáculo, que é o que te impede de alcançar. A gente já acabou de fazer isso. Depois a gente tem aqui os seus objetivos. Ele fala que ele trabalha, né? Ele aconselha objetivos, é algo que eu sempre indico para os meus jogadores fazerem também nos seus BGs, porque vai ajudar muito a progredir com a história do seu personagem. E basicamente ele fala que você ganha ótimas recompensas quando atinge aqueles objetivos, e você deve sempre conversar com o mestre aí quais os seus objetivos. Meu primeiro objetivo é... vamos lá... Nossa, minha câmera tá toda zoada. O primeiro objetivo é ser promovido. O segundo objetivo é fazer um juramento para virar um cavaleiro radiante aí, tá bom? Depois a gente tem os cálculos finais. Então a gente vai fazer esses cálculos juntos aqui. Vida é 10, mais força, mais bônus. Por enquanto eu não tenho nenhum bônus, então vai ser 10, mais a minha força, que é 2. Minha vida, portanto, é 12, beleza? Depois a gente tem aqui o foco. Ele é 2, mais vontade, mais bônus. Então eu tenho aqui vontade, né? Cadê? Vontade é willpower, é 2. Então eu tenho 2 mais 2 é 4. Mas lembra que eu tenho aquela habilidade, seria 4, mas lembra que eu tenho aquela habilidade de líder, que é justamente essa daqui, né? Ó, que aumenta o meu foco no meu nível. Meu nível é 1, então o meu foco ele vai ser 5, tá? Aqui para começar. E depois disso, a gente tem a parte das defesas, né? A minha defesa física vai ser 10 mais força mais velocidade. Então vamos lá, ó, 10... mais força, mais velocidade, eu vou ter 14 de defesa física. Bastante, até legal pro nível 1, né? A defesa cognitiva vai ser 10 mais intelecto, mais vontade. Sempre você vai somar os atributos. Então aqui vai ser 14 também. E aqui também vai ser 14. Eu fiquei com 14 em todas as defesas aí, né? Você sempre vai somar os seus atributos para encontrar a defesa do seu pilar. Investidura não temos, tá? Investidura ela só vem, galera, com caminhos radiantes, que é um negócio mais avançado no jogo. Nível 1 você não consegue começar com um caminho radiante, então não vai entrar isso agora, a gente não vai trabalhar com isso nesse momento. Aí nós temos algumas outras coisinhas para preencher aqui na ficha, né? Por exemplo,
meu movimento. Meu movimento ele tem uma tabelinha de movimento que você vai medir. Quanto que é a minha speed? Minha speed é 2, portanto eu me movimento 25 fits por cada ação que eu gasto. Então eu vou colocar aqui, ó, 25 fits é o que eu ando. Aqui a capacidade de levantar, né, é o quanto peso a gente consegue levantar. Ela está diretamente relacionada com o atributo da força. Nós temos uma tabelinha que mede aí pra gente. No caso eu tenho 2 de força, então eu consigo carregar até 200 libras. Na tradução, obviamente, isso vai vir adaptado aí, né, pro nosso sistema de pesos de quilos, muito provavelmente. Mas por enquanto a gente adiciona assim. Mesma coisa com relação ao Recovery Die aqui, né? A nossa recuperação. Ela vai estar de acordo com a nossa vontade, né? O nosso atributo de vontade. Então, se a gente der uma olhada aqui, eu tenho 2 de vontade. Se eu tenho 2, significa que o meu Recovery é um D6. E é exatamente isso que a gente coloca aqui, tá bom? Esse dado de recuperação, obviamente, ele é o dado que eu vou rolar para recuperar de vida durante um descanso, tá bom? A gente pode fazer um vídeo aqui específico só de descanso, se vocês quiserem. E logo depois tem o último aqui, que é o Sense Range, o seu radar de percepção, digamos assim, tá? Que ele está diretamente ligado com o atributo. Como eu tenho 1 aqui, no caso de 1 é 10 feet. Aí a minha percepção que envolve tudo, então eu venho aqui e coloco 10 fits. Basicamente, isso daqui envolve o tanto que eu enxergo no escuro, por exemplo, o raio de percepção que eu tenho em volta de alguma coisa, o que, né, não é muito, mas tá aí, tá? O grosso da ficha, galera, foi preenchido, tá? Essas expertises, elas vêm com a cultura. Então, por exemplo, se eu tenho a cultura específica daquele povo, eu vou adicionar aqui a escrita deles, a fala deles, esse tipo de coisa. Condição e ferimentos, é só durante o combate que você vai tomar alguma condição e ferimento. Lá naquele vídeo, tudo sobre Cosmere, eu já falei bastante sobre isso aqui, né? Sobre como funciona a mecânica de ferimento. Mas é isso, a nossa ficha tá basicamente pronta, tá? Aqui são tudo notas para você ir adicionando, aqui é a aparência do seu personagem e o propósito e objetivos daquela parte da história que eu só mencionei. Não vou colocar na nossa ficha teste aqui por isso, mas está pronto a nossa ficha para sair jogando aí Cosmere RPG. Percebam que, apesar da ficha ter bastante coisa, ela não é difícil, né? Ela é bem objetiva de fazer, muita coisa é só você adaptar ali, e tudo aqui é bem mais fácil quando você vai preenchendo do que parece, né? Quando você olha assim, meu Deus, quanta coisa, não sei o que e tal, mas na prática é bem mais simples, tá bom? Espero que vocês tenham curtido. Essa é a ficha de Cosmere RPG pronta para ser jogada. Deixa o like, se inscreva no canal, um abraço e tchau, valeu!